Olá, pessoal. Esta é a primeira apresentação do curso de formação, né, da formação em comunicação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Trago aqui a apresentação para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o contexto histórico das imunizações, o contexto histórico de por que é importante falarmos sobre comunicação em saúde. Mas antes, uma breve apresentação sobre o projeto, sobre o programa A Casa do ACS e ACE. É uma comunidade de práticas, conexão, formação e informação do agente comunitário de saúde e também de você, agente de controle de combate às endemias. O projeto tem como propósito ser um espaço de compartilhamento de experiências e aprendizados, reunindo boas práticas sobre o trabalho dos ACS e também ACS, ofertando cursos, materiais de apoio, ações de educação, gestão e comunicação social, com foco na atuação de vocês como ACS e ACE nas equipes de atenção primária, ou seja, fortalecendo o SUS. A proposta é apoiar o protagonismo de vocês, a CS e a CE, no trabalho da atenção primária do SUS, criar espaço de compartilhamento de experiências e aprendizado, criando uma rede para dar visibilidade ao trabalho em todo o território nacional, ofertar cursos de interesse que possam aprimorar a sua atuação como ACS ou ACE no território, mapear casos exitosos de ações de ACS e ACE e atualizar os profissionais de saúde sobre o tema, para fortalecer assim o Sistema Único de Saúde. E apoiar ações desenvolvidas pela CONAX e CONASEMPS no que tange ao trabalho realizado pelos ACS e ACS. O projeto foi estruturado em sinergia do IPADS, que é o Instituto, né, de Pesquisa e Desenvolvimento Social, com as ações desenvolvidas pela CONAX e CONASEMPS. Bom, vamos então para esta que é a primeira aula, a primeira apresentação desta formação em comunicação para ACS e ACS. O título é A Importância Histórica da Comunicação para a Saúde no Brasil. Aqui está o programa do curso, né? Esta é a primeira apresentação, primeira aula, a importância histórica da comunicação para a saúde no Brasil. No dia 16 de setembro, vamos falar sobre a evolução das mídias sociais e seu uso na saúde. 21 de outubro, vamos produzir conteúdo para as mídias sociais, vai ser uma aula prática. Outra aula prática e de preparo para as apresentações finais serão no dia 18 de novembro, preparando as equipes para a apresentação final, e no dia 2 de dezembro, a apresentação final dos trabalhos. O meu nome é Moralete Neto, sou jornalista pelo Unifiel, em Osasco, São Paulo, pós-graduado pela Faculdade Casper Libero e mestre e doutor em ciências pelo AC Camargo Cancer Center. Sou diretor fundador da Senso Consultoria de Comunicação, presidente da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência, editor da agência Bore, repórter da revista Problemas Brasileiros e professor convidado da disciplina Divulgação dos Achados Científicos em Saúde, popularização da ciência como estratégia da disseminação de conhecimentos acadêmicos para o público não especializado. É do programa de pós-graduação em Ciências Odontológicas da USP, a FOUSP, e do programa de odontologia, também de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná. Para a gente entender o contexto da importância da comunicação em saúde, vejam que, com o passar das décadas, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou exponencialmente, né? Quase que em 70%, né? Esse 70%, 80% deste aumento. De 1940 era 45,5 anos, chegando a 2020 na marca de 76,8 meses de expectativa de vida para o brasileiro em média. No entanto, tivemos o impacto da Covid-19 e, segundo um levantamento do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a estimativa é que a Covid-19 tenha causado uma redução nesta
que eu coloquei aqui, de 76,8 anos, provavelmente haverá uma queda de 4,4 anos, freando um pouco esse crescimento. No entanto, a expectativa pós-Covid é de retomada novamente da expectativa de vida média dos brasileiros. Vamos falar então de história, né? Para a gente entender o contexto que estamos vivendo hoje, é muito importante que falemos sobre o contexto histórico. Para começar, pela saúde na Idade Média. Na Europa, as doenças infectocontagiosas eram associadas a um castigo divino ou a vagas percepções relacionadas a humores, que não é no sentido de humor, de estar bem ou mal-humorado, mas, enfim, de uma inflamação, né, de um contexto humoral que acontecia no corpo, além de hálitos e putrefações. Havia recomendações usuais do médico Guy de Chauliac, que era fugir da região antes que ela ficasse infectada, tomar purgativos de pílulas de aloés, diminuir o sangue pela flebotomia, purificar o ar pelo fogo, reconfortar o coração com sene e coisas perfumadas, abrandar os humores com terra da Armênia e resistir à putrefação por meio de coisas ácidas. Havia muito experimento, mas pouco conhecimento científico, até porque este era o conhecimento até então. Estamos falando aqui de 1300 a 1368, que é a época que viveu o Guy, século XIV, portanto. Ainda no século XIV, a Faculdade de Paris recomendava fumigar os domicílios, pragas e lugares públicos com incenso de flores de camomila, não comer galinha ou carnes gordas e azeite, não dormir após a aurora, evitar o perigo dos banhos e principalmente das relações sexuais, ou seja, os banhos eram considerados perigosos nesse momento, e as relações sexuais eram consideradas fatais, e lavar o quarto dos doentes com vinagre e água. No século XVII, a explicação para as doenças infecciosas do então da época do naturalista Robert Boyle, que viveu até 1691, e também do médico Thomas Siderman, que viveu até 1689, ambos ingleses, eles apresentaram de forma mais elaborada a teoria miasmática para explicar as epidemias. A origem dos miasmas, ares pestilentos, não é patente, mas a lógica é no mecanismo da ação, de ação proposto. Eles traziam essa informação. Eles alegavam como fontes possíveis de contágio o ar contaminado por emanações do interior da Terra, vapores, por alterações induzidas por conjunções de corpos celestes ou por partículas originadas pela decomposição de animais selvagens. E as formas de contágio abordadas por eles era pela respiração dos miasmas, que se misturam ao sangue, e resposta do organismo à febre necessária a expelir do sangue o material hostil. Era isso que eles acreditavam. E as recomendações usuais era para obrigatoriedade do sepultamento dos mortos, implementação de sistemas de esgoto, recolhimento do lixo, drenagem de pântanos, e essas informações todas que estou trazendo dessas referidas décadas é um documento oficial, um documento histórico muito bem produzido pela Agência Senado. Assim como aqui no século XVI, já estamos falando do Brasil colônia. Antes da chegada dos navios europeus ao Brasil, o território já era ocupado unicamente por povos indígenas, que já tinham algumas enfermidades próprias dessa população, né? Eles próprios indígenas tinham suas próprias doenças. Mas a colonização portuguesa trouxe diversas outras doenças comuns da Europa que não existiam por aqui. Isso causou uma grande dificuldade em sanitarismo, né? Um grande problema de saúde na população, já que os nativos, os indígenas, não tinham imunidade para combater determinadas enfermidades trazidas pelos portugueses, e como consequência, milhares dos indígenas morreram. Nessa época, a preocupação com o desenvolvimento da área de saúde no Brasil era praticamente nula. Não havia infraestrutura, e quem precisava buscar auxílio geralmente recorria a pajés, curandeiros ou boticários que viajavam de maneira informal e sem qualquer planejamento público.
sobre saúde no Brasil Império. Com a chegada da família real portuguesa e de sua corte em 1808, quando estavam tentando escapar da tropa de Napoleão Bonaparte, o Brasil começou a receber mais investimento em infraestrutura. Uma das primeiras medidas foi a criação dos cursos universitários de medicina cirúrgica e química. Ainda no Brasil Império, profissionais começaram a se graduar no Brasil, substituindo médicos estrangeiros. A Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro e o Colégio Médico Cirúrgico do Real Hospital Militar de Salvador foram pioneiros neste período. Aqui um documento, um ato do governo de 1828, que apontava a varíola como já um alvo de política pública, uma boa iniciativa já no início dessa época, ou seja, início do século XIX. Eram documentos históricos guardados no arquivo do Senado em Brasília, em que mostram que a baixa adesão às campanhas de vacinação foi um problema que atormentou os senadores do início ao fim do Império. Ou seja, já havia hesitação vacinal, medo, negacionismo, já no século XIX. Aqui a vacinação no Rio, em 1828, ou seja, essa época do início do século XIX. 8 dias após ser imunizada, a pessoa precisava voltar para receber a segunda dose, para que o vacinador verificasse se o vírus havia sido inoculado corretamente, enfim. Não, na verdade, exatamente. Eles não é que eles recebiam a segunda dose, eles retornavam para ver se o vírus estava inoculado corretamente. E aqui vejam que a taxa de retorno ao 8º dia, por essa distinção, né, étnica e de faixa etária, variou de 52% a 92%. Ou seja, já uma grande hesitação nesse retorno. E a mídia, infelizmente, colaborava negativamente, né? Contribuía negativamente, ou seja, atrapalhava demais a imunização dos brasileiros. Essa é uma charge sobre as doenças mais letais do Brasil na virada do século XIX para o século XX. Ou seja, um pouco depois, algumas décadas depois, já desse dado já de hesitação vacinal que trazemos nessa figura aí dos percentuais de hesitação. Essa é uma ilustração do século XIX, mostrando várias marcas da varíola, por causa das bolhas cheias de pus que se espalhavam pelo corpo do infectado. A doença era popularmente chamada de bexigas. Essa já é uma charge inglesa antivacina do século XIX, mostrando pessoas de desenvolvimento características de vaca após imunização. Há relatos de mães que escondiam os filhos debaixo da cama ao ouvir o vacinador na porta e até de famílias inteiras que fugiam do povoado quando a campanha de vacinação chegava. Inclusive, entre os senadores se encontrava essa desinformação. Ou seja, se hoje temos presidente da República falando em virarmos jacaré após a imunização, vejam que esse tipo de situação desagradável, desse tipo de negacionismo, de mentira, de fake news, vem de uma era pré-televisão, pré-mídia, enfim, pré-mídia digital, né? Mas já havia essa manifestação popular desse tipo de, enfim, de falsas notícias, de desinformação. E existe uma questão importante que é você diferenciar negacionismo, medo de hesitação vacinal. A hesitação vacinal ela pode ser provocada não necessariamente por negacionismo, né? Inclusive, vamos falar mais adiante nessa apresentação sobre, por exemplo, o quanto facilitou a diminuição da hesitação vacinal o surgimento, por exemplo, do Zé Gotinha. Porque nos primórdios, né, da imunização, vejam como que era feita a imunização. Esse é um instrumento de vacinação do fim do século XIX. Ele era uma seringa com agulha que só seria inventada a seringa com agulha só seria inventada por volta de 1850. E por gotas, né? O Zé Gotinha apenas 2 anos antes da criação do SUS, ou seja, em 1986. Mas aqui estamos falando de uma década muito anterior, né, de um século diferente, do século XIX. O que se usava era a lanceta, uma espécie de estilete. O médico vacinador
embebia de pus a ponta da lanceta e depois fazia cortes pequenos e superficiais no braço das pessoas para que a vacina entrasse assim em contato com o sangue. Bom, vamos adiantar um pouco mais um tempo, já com a criação das Santas Casas de Misericórdia, que infelizmente no contexto atual estão elas são fundamentais para o bom funcionamento do SUS, mas estão sucateadas, mas essa é uma questão para a gente discutir adiante. Mas, nesse contexto histórico, desde a época da colonização, as entidades religiosas foram determinantes para a implementação de tratamentos de saúde no território brasileiro. De acordo com a Confederação de Santas Casas de Misericórdia, CMB, movimentos da Igreja Católica, da Igreja Protestante e da Igreja Evangélica e da comunidade espírita, entre outras, calcula-se que há 2,1 mil estabelecimentos de saúde espalhados por todo o Brasil. Durante décadas, as Santas Casas de Misericórdia foram a única opção para pessoas que não tinham condições financeiras de pagar por médicos particulares, fundadas por religiosos e mantidas por meio de caridade e filantropia. Que, como foi dito, né, e vamos abordar mais adiante, o SUS seria criado apenas em 1988. A saúde pública após a independência do Brasil. Em 1822, Dom Pedro II declarou a independência do Brasil. Como imperador, ele transformou escolas em faculdades, fundou órgãos para fiscalizar a higiene pública e, especialmente na capital da época, que ainda era Rio de Janeiro, promoveu diversas mudanças para higienizar o centro urbano. Durante este período, a vacina contra a varíola foi instaurada para todas as crianças. Houve a criação do Instituto Vacínico do Império e medidas foram tomadas para controlar a disseminação da tuberculose, da febre amarela e também da malária. Século XIX, a microbiologia dá passos fundamentais pelas mãos de cientistas como o francês Louis Pasteur, principalmente ele, né, que viveu de 1922 até 1995, e os alemães Ferdinand Kohn e Robert Koch. Assegurada pelo menos na Europa, a convicção de que agentes sensíveis a olho nu provocam as moléstias, procura-se observá-los, identificá-los, estudá-los e encontrar formas de neutralizar seus efeitos. De um lado, eliminando-os quando possível. Foi então nessa época que surgem as primeiras vacinas e medicamentos produzidos em bases científicas mais apuradas. Também procurou-se divulgar as descobertas para que a população se prevenisse no momento que os centros urbanos inchavam, por causa da migração dos camponeses e também da chamada Revolução Industrial. As recomendações nessa época, que já começava a ter uma visão muito próxima já de um contexto epidemiológico mais bem estruturado, era de higiene escrupulosa das pessoas que cuidam dos doentes, usava-se esse termo, lavagem imediata das roupas dos doentes, filtragem e fervura da água para beber, alimentação à base de cozidos ou fritos, e isolamento do doente, né, que estivesse contaminado, esterilização de instrumental e das bandagens utilizadas nos procedimentos médicos, essa é uma orientação de Louis Pasteur, e também quarentena de navios e confinamento dos doentes em casa. A informação ao povo sobre a transmissão da doença também era apontado como algo essencial já, ou seja, já essa preocupação com a comunicação para a sociedade, por parte de John Snow, essa informação. Linha do tempo da saúde pública no Brasil, do que é meio que um resumo do que já foi falado. 1808 foi a criação da primeira Organização Nacional de Saúde Pública no Brasil. 1828, a Lei de Municipalização dos Serviços de Saúde. 1837, imunização compulsória das crianças contra a varíola. 1846, Instituto Vacínico do Império é criado. Em 1851, a Junta Central de Higiene Pública e Regulamento do Registro de Nascimentos e Óbitos. 1897, Diretoria Geral de Saúde Pública é criada, assim como em 1900 é criado o Instituto Soroterápico Federal.
Em 1904, a reforma Oswaldo Cruz e o governo envia ao Congresso o projeto reinstaurando a obrigatoriedade da vacina antivariólica. Em 1907, é criado o Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos, que atualmente é conhecido como Instituto Oswaldo Cruz. E em 1908, Oswaldo Cruz transformou o Código Sanitário e reestruturou todos os órgãos de saúde e higiene do país. Aqui já estamos falando da época do governo militar, saúde pública no governo Getúlio Vargas. Durante o período getulista, houve mudanças no sistema para centralizar a saúde pública brasileira. O Ministério da Educação e Saúde foi criado e aplicou algumas iniciativas para controlar epidemias e endemias. A Constituição de 1934 concedeu assistência médica à licença gestante para trabalhadoras. Houve também a criação do Ministério da Saúde e conferências nacionais. O Ministério da Saúde foi criado em 1953, com o objetivo de definir políticas públicas de saúde e melhorar o atendimento em zonas rurais. Na época, também aconteceram as primeiras conferências sobre saúde pública no Brasil, que tiveram um papel muito importante ao levantar a discussão sobre a criação de um sistema de saúde para toda a população, garantindo que o acesso à saúde no Brasil fosse universal. Saúde durante a ditadura militar, em 1970, lembrando que a ditadura militar, né, o golpe houve em 64, com o ato institucional número 5 logo depois. Em 1970, apenas 1% do orçamento da União era destinado à saúde, e os cortes orçamentários resultaram na intensificação de doenças como dengue, meningite e malária. Para reverter a situação, o governo criou o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, unindo todos os órgãos previdenciários que funcionavam desde 1930 e melhorando o atendimento médico. Além disso, foram definidos o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária, CONASP, o Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS. Mas essa história vocês conhecem muito bem, né? Mais tarde, vocês ajudaram na criação do SUS. De Dom Pedro II ao período pré-redemocratização, em resposta à resistência da população, Dom Pedro II assinou no século XIX, em 1846, um decreto tornando a vacinação obrigatória para todos os súditos. Era a terminologia usada na época, até porque era uma monarquia. A norma também estabelecia que só poderia ser matriculado nos colégios e admitidos no serviço público quem estivesse com a vacinação em dia. Como não eram tantos assim os adolescentes e as crianças que estudavam e os adultos que trabalhavam para o governo, o decreto foi solenemente ignorado pela maioria da população. Por isso, em 1871, o senador Cruz Jobim apresentou um projeto de lei que previa uma multa de R$200 mil para o chefe de família que deixasse de vacinar seus filhos e escravos. Toda pessoa, nessa época, que morresse de varíola, teria o corpo examinado para saber se havia a marca da vacina. O Rio de Janeiro já tinha uma lei local parecida que tampouco era executada. O projeto de 1871 não foi aprovado. A varíola continuaria matando brasileiros por mais um século. Na década de 1960, ou seja, praticamente 90 anos depois, a Organização Mundial da Saúde, OMS, iniciou uma campanha internacional de erradicação por meio da vacinação em massa. No Brasil, o último caso registrado foi em 1971. Em 1980, ou seja, 42 anos atrás, a OMS declarou que o mundo estava finalmente livre da doença e a vacina deixou de ser aplicada. Entre 1900 e 1979, a varíola matou 300 milhões de pessoas em todo o planeta. 2 anos antes da criação do SUS, temos esse personagem muito importante da história do nosso querido SUS, né, que é o Zé Gotinha, um personagem brasileiro criado para a campanha de vacinação
contra o vírus da poliomielite, com o objetivo, quando ele foi criado, né, pela Fiocruz, o objetivo de tornar o evento, né, a campanha vacinal, mais atraente para as crianças. E aqui é uma brincadeira, né, de como o Zé Gotinha está no Wikipedia, né? Ele é amigo da família e dos profissionais de saúde. A característica dele ser uma vacinação por gota de vacina, né, a sua forma primária, ou seja, como eles têm essa representação de uma gota e um boneco, né, como forma secundária. Foi criado por Darlan Rosa. Os seus inimigos, os vilões, são os agentes causadores de doença, e ele nasceu no Brasil em 1986, ou seja, tem 36 anos, 2 anos a mais do que o nosso SUS, que tem 34 anos. A Constituição de 1988 e a criação do SUS. Com a redemocratização do Brasil e a criação da Constituição de 88, a saúde passou a ser um direito de todos e um dever do Estado, criando uma base para o sistema público que temos atualmente. A Lei Federal número 8.080, de 1990, regulamenta o Sistema Único de Saúde com o objetivo de identificar e divulgar as condicionantes e determinantes da saúde, formular a política de saúde para promover os campos econômicos e social e fazer ações de saúde de promoção, proteção e recuperação, integrando ações assistenciais e preventivas. E o panorama atual da saúde pública no Brasil é que o Sistema Único de Saúde é uma grande conquista para a população brasileira e se tornou um modelo para outros países. Ou seja, se temos gargalos, eles não tiram a importância que o sistema público de saúde brasileiro tem, né? Ele é um modelo seguido e reconhecido mundialmente. Entretanto, né, temos esses poréns, esses gargalos, a falta de investimento financeiro e o mau gerenciamento resultam em diversos desafios, como a falta de médicos e leitos nos hospitais e a grande espera para atendimento. No que diz respeito aos inimigos da saúde dos brasileiros, os principais atualmente são hipertensão, diabetes e obesidade. Ou seja, não mais as doenças infecciosas. Estamos no falamos agora do século XX, né? É o século de imunização e da pesquisa de doenças tropicais, iniciada no final dos anos 1800. As ciências e os governos consolidam sua autoridade conjuntamente, desenvolvem uma grande agilidade, métodos de prevenção e cura e travam um combate inspirado no mundo militar e bactérias e vírus, muitas vezes abrigados em mosquitos ou misturados à água e aos alimentos. Assentada na adoção do modelo de causa única, a erradicação de doenças como a varíola, a poliomielite, a malária e a dengue ganham status de projetos nacionais e internacionais, misturando-se assim aos processos de colonização, formação e crescimento de países de alianças geopolíticas. A vacina-se em massa, mas nem sempre a imunização é acompanhada de processos e medidas mais amplos de desenvolvimento econômico e social. Agências norte-americanas, como a Fundação Rockefeller, é uma delas. Elas firmam convênios para o combate e epidemias em países como o Brasil. Os governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek aderem a esse movimento. O controvertido médico norte-americano Fred Soper na maior parte do tempo, adepto da abordagem vertical para garantir o interesse dos negócios extremos norte-americanos e impedir que as epidemias atinjam os próprios Estados Unidos. Trouxe esse retorneio em um século, né, para o século XX, para justamente mostrar que pós-SUS nós vivemos situações semelhantes, né, de divergências em abordagens epidemiológicas e alguns conceitos que se mostram equivocados por parte de determinados pesquisadores cientistas que não necessariamente seguem uma preocupação com a saúde pública necessariamente, mas sim colocando na frente outras questões. E aí, ainda no século XX, no pós-guerra,
As pessoas convivem com a meta de erradicação dos conceitos de contenção e vigilância, que carregam também inspiração militar. A saúde pública escampa a visão do inimigo e da sua contenção. No fim dos anos 1960, início da década de 70, a noção de contenção é substituída pela vigilância epidemiológica, que pressupõe o alerta constante e desencadeamento de ações de controle imediato, ações imediatas, a fim de circunscrever o problema em sua fase inicial. As sucessivas alterações de estrutura social, principalmente nos países não desenvolvidos, nessa conjuntura de crise dos anos 70, propiciaram a reinstalação de muitos problemas cujo controle já era tido como satisfatório. Nessa condição, incluem-se as epidemias de malária, febre amarela, a febre amarela silvestre e dengue, que acometeram vários países da América Latina nessa época, nos anos 1980. No Brasil, de 1970, em plena euforia com o governo militar, e também a conquista do tricampeonato mundial do Brasil no futebol, né, que também fortaleceu muito o governo militar, reorganizado administrativamente o Ministério da Saúde, com a criação da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, SUCAM, da Divisão Nacional de Epidemiologia e Estatística da Saúde, DINES, os mata-mosquitos representam, nesse período, um repique da abordagem militarista. Conhecidos como guardas, os soldados da malária aspergem DTT eles aspergem DTT em locais propícios à proliferação de vetores da doença e acabam sendo eles próprios contaminados pelo veneno. Século XXI, a despeito do grande avanço científico, principalmente nos campos genético, molecular, biogenético e computacional, o século XXI que estamos vivendo enfrenta o desafio de retrocessos culturais como o movimento anti-vacina e a onda de notícias falsas, as fake news, em contextos de alta oferta de informação, mas também de guerras, assim como de guerras ideológicas. Mas condições urbanísticas e sanitárias mantêm doenças contagiosas ativas, mesmo com disponibilidade de vacina. Em países pobres ou de renda média, persistem de forma endêmica ou epidêmica moléstias transmitidas por mosquitos, como a dengue e outros patógenos. O sarampo voltou a ser problema em vários países, né, em várias áreas do mundo, inclusive em países de renda alta. As recomendações usuais, as que são independentes de epidemias específicas, né? São higiene pessoal, saneamento, vacinação, educação e informação, participação política e também reformas sociais para se diminuir o abismo, diminuir a desigualdade social no país. Temos um case importante, né, que ainda estamos vivendo, que é o caso Covid-19, uma explicação cientificamente aceita, mas ainda não fechada, é que um vírus do tipo corona, o SARS-CoV-2, desenvolveu-se naturalmente uma espécie de animal silvestre na China, provavelmente um morcego, e passou a humanos no ambiente de uma feira em que se comercializavam carnes ou animais da cidade de Wuhan, na China. Entre os humanos, o contágio se dá basicamente por meio das vias respiratórias ou da mucosa ocular, atingidas por gotículas de saliva ou pela inserção do vírus nessas partes do corpo com as mãos ou os braços. As recomendações de autoridades médicas hoje em relação à Covid-19 são higiene pessoal, distanciamento social, uso adequado de máscara, né? Mas muitas dessas obrigatoriedades de máscara estão caindo por conta da redução, né, de mortalidade. O grande parcela da população está totalmente imunizada com ao menos 2 doses ou dose completa, né? E uma grande parcela também com 3 e 4 doses. E as afirmações baseadas em negacionismo e teorias da conspiração, que andam na contramão do bom senso, né, foram muitas. Cientistas chineses criaram um vírus para que seu país dominasse o mundo. Outra coisa que foi dita também é que a Covid-19 não foi
provada cientificamente, o que é um grande absurdo. A Covid-19 é uma invenção de esquerdistas e globalistas, assim como outras recomendações não científicas, distanciamento social apenas para idosos e outros integrantes de grupos de risco, como diabéticos, cardíacos e asmáticos. Também falou-se que a imunidade é criada naturalmente com contágio paulatino de maior parte da população saudável. Haveria, portanto, uma imunidade de rebanho, também uma falsa informação, uma desinformação. E que gargarejo de sal com água morna, chá de gengibre, chá de boldo, ensinado diretamente por Deus, fé, orações, jejum, ou seja, essas falsas crenças e até um excesso de religiosidade sendo colocado na frente das evidências científicas também atrapalhou muito no controle também da Covid-19 no Brasil por muito tempo. E vejo aqui, essas são duas tabelas do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, como se fosse o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, com uma lista de 10 maiores conquistas do país no campo da saúde pública durante todo um século, né, 1900 a 1999. Em primeiro lugar, estavam as imunizações. Vocês observam aí varíola, difteria, tétano, poliomielite, ou seja, quanto essas doenças sempre foram historicamente preocupantes, mas vocês verão aqui o quanto que esse crescimento, essa gravidade dessas doenças foi reduzindo conforme as imunizações, as vacinas com evidência científica foram sendo desenvolvidas. E aqui mas primeiramente aqui no Brasil, temos aqui as vacinas que foram, né, que surgiram nas 4 últimas décadas do século XX, a começar por sarampo, cachumba e rubéola, né, que é a tríplice viral, né? Temos aqui mais recentemente a meningocócica B, vacina contra a dengue, enfim, vejam o quanto, conforme as doenças surgiam, nós víamos a criação e desenvolvimento das vacinas ao longo de todo esse período de 4 décadas e nessas do século passado e nas 2 décadas agora do século XXI. E isso foi muito importante para que o tempo de vida, de expectativa das pessoas, né, tanto das mulheres quanto dos homens, crescesse no período. Né? Aqui tem um comparativo de 1990 até 2010, até 2017, e uma projeção, uma previsão para até 2100. A previsão é que tenhamos para os homens uma expectativa de vida em 2100, que hoje é de 72 anos, dado de 2017, né? De 72, saltando para 80 anos e um mês em 2100, e para as mulheres, 79,1 para 85,3, 85 anos e 3 meses em 2100. Mas conforme a expectativa de vida aumenta, diminui-se a mortalidade por doenças infecciosas, mas aumenta a incidência relacionada a doenças crônicas e o custo para se tratar também as doenças crônicas, né? Que as pessoas vivem mais, mas se elas não tiverem uma boa qualidade de vida, mas conforme as pessoas envelhecem, elas vão tendo mais doenças crônicas, aumenta também o custo, o investimento, o gasto per capita, né? O gasto por pessoa em saúde também aumenta. A causa das maiorias de mortes no Brasil, vejam que as principais causas elas não são infecciosas, são doenças crônicas, como a doença isquêmica do coração, doença cerebrovascular, infecções respiratórias, obstrução pulmonar crônica, né, violência, diabetes, Alzheimer, enfim, essas são as principais causas de mortes hoje no Brasil. Os fatores de risco também acompanham, né? Ou seja, é muito importante se investir
na prevenção primária, ou seja, agir nos fatores de risco, nos hábitos saudáveis para você prevenir primariamente doenças. Também a prevenção secundária, também conhecida como diagnóstico precoce, também é importante. Mas falando da relação direta entre causas e mortes, vemos aí desnutrição, tabagismo, pressão arterial elevada, o índice corporal, né? O índice de massa corpórea elevado também é uma importante causa de doenças que levam à morte. Enfim, é muito importante cuidarmos do estilo de vida. Informação também com esse foco é muito importante. Aqui é um estudo científico sobre a carga global de doenças no mundo, um levantamento feito entre 2017 e 2019 dessa carga global de doenças. E as principais doenças, aqui vocês observam quais são os tipos de causas de doenças por câncer e os hábitos associados. Né? Vejam que ali tem o gráfico colorido, cada linha mostra o quanto cada fator de risco que está na legenda colorida dos tipos de câncer, esses fatores de risco são relacionados proporcionalmente a esses tipos de câncer. Com estudos realmente estabelecendo aqui, não está se considerando talvez seja um fator de risco, mas sim é que por questões epidemiológicas esses fatores ambientais são associados com esses determinados tipos de câncer. E aí, né, nós vemos aqui por diferentes tipos de câncer e essa carga global de doenças também associadas. Então, nós temos ali não só em relação ao câncer, mas em relação às doenças em geral, temos riscos dietéticos, poluição atmosférica, o índice de massa corpórea, o tabagismo, associado também com inúmeras doenças diferentes. Também a mesma lógica do tipo de gráfico. Aqui já é um outro estudo que não é de câncer, de doenças em geral, que vocês também observam, né, o gráfico dos fatores de risco com as doenças específicas, né, que eles são etiologias, né, causas dessas doenças. Aquele gráfico anterior em mulheres, aqui o gráfico já associando em homens. E essa apresentação aqui fica salva para vocês, então vocês conseguem olhar com calma, inclusive ver aqui o gráfico está em inglês, mas é possível, né, que vocês tenham essa dimensão, né, de houver alguma dúvida de algum termo em inglês, vocês conseguem jogar no Google Tradutor, por exemplo, ver como que se chama determinada doença, como kidney, por exemplo, doença do rim, doenças digestivas, enfim. Mas o mais importante é que vocês vejam o quanto é de fato uma relação direta daquilo que da forma como nós interagimos com o meio ambiente na nossa carga de doenças. Ou seja, nós estamos falando de um curso de formação em comunicação para CS e ACE. Então, o quanto é importante que saibamos dessas informações para que a gente, ao incentivar hábitos saudáveis, que controle o colesterol saudável, enfim, o não consumo de álcool, o não tabagismo, o não uso de drogas, você promover a atividade física da população, você incentivar essas práticas saudáveis, fazem toda a diferença na carga global de doenças da nossa população. E aqui temos um exemplo, né, de imunização, são dados da Sociedade Brasileira de Imunizações, do quanto, a partir enfim, do quanto vacinas
elas tiveram coberturas vacinais muito relevantes durante muito tempo, mas elas estão num declínio muito preocupante. Nós temos ali a cobertura vacinal da BCG caindo no ano passado para 68%, contra rotavírus caindo para 70%, contra a paralisia infantil, que por muito tempo esteve entre 100, 97, 98%, aí manteve-se uma média ali de 85% a 90%, mas caiu para 76% em 2020 e 69% em 2021, sendo que o mínimo recomendado é de 95%, um patamar que não observamos desde 2015. E a vacina tríplice viral, aqui é relacionado à primeira dose, que é a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola, que 2011 até 2014 estava em 100%, mas continuou-se até o mínimo recomendado de 95% até 2016. Teve uma queda em 2017, com uma recuperação em 2018 e 2019, mas uma queda muito brusca para 80% e 73% em 2021. Esses dados são da Sociedade Brasileira de Imunizações a partir de levantamento feito na base de dados DataNet Tabnet, melhor dizendo, Tabnet do DataSUS, do Ministério da Saúde. Aqui é a pesquisa da SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações, feita em 2019. A pergunta era: o que você pensa das vacinas? 54% consideravam como totalmente seguras, 31% como parcialmente seguras, 8% que eram parcialmente inseguras, 6% totalmente inseguras e 2% não sabiam responder. E aí a pergunta era, né, já que 13% disseram que não vacinaram as crianças que estavam sob os seus cuidados. E aí, por quê? É porque esqueceu ou não se planejou? Eles também disseram, não acho a vacina necessária. Há falta de informação. Tenho medo de algum efeito colateral grave ocorrer. É difícil chegar ao posto de vacinação. Tenho medo de contrair a doença pela própria vacina. Também tem muitas histórias aí na internet, também não quero me vacinar. Escolhi um tratamento alternativo que eu considero mais eficiente, segundo essa pessoa. E também alertas de líderes religiosos. Essas foram as principais causas de negação, hesitação vacinal, ou seja, dessas pessoas alegaram não terem vacinado as crianças que estavam sob os seus cuidados. Em quais informações sobre a vacina você acredita? Também houve essa pergunta. 22% disseram que não acreditam em nenhuma notícia falsa sobre vacinas. 11% não sabiam responder. E 67% acreditam em pelo menos uma notícia falsa sobre vacinas. E aí, quais eram essas notícias falsas sobre vacinas que eles acreditavam? Né? Que causam efeitos colaterais graves, que mulheres grávidas não podiam se vacinar, enfim, que também algumas vacinas contra DST, como o HPV, seria um incentivo, né, para comportamentos promíscuos, e dentre outras razões aqui que foram trazidas, mas, ou seja, mostrando quanta informação correta faz com que essas falsas notícias, essa desinformação, essas falsas crenças, enfim, essas situações que são contra a vacina, que, sem nenhuma comprovação científica, né? Ou seja, que dificultam tanto a maior adesão às vacinas, elas possam ser combatidas com conhecimento, com informação de qualidade, que contraponham essas informações de péssima qualidade. Aqui temos o papel das ações modificáveis na saúde da nossa população. Aqui, por exemplo, aqui é o percentual de homens com obesidade, segundo as capitais dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Ou seja, temos uma variação aí de 13% a 26%
da população com obesidade. Não estou nem falando de sobrepeso, mas sim de obesidade. A tabela do lado, se vocês quiserem conferir com calma, tem esses dados por faixa etária e também por anos de escolaridade. Esse é um dado do Vigitel, que é também do Ministério da Saúde. Aqui é o percentual de homens que consomem 5 ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal. Também o levantamento do Vigitel. Apenas de 11 em São Luís até 24% na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem esse consumo. Isso relacionado aos homens. As mulheres é um pouco melhor. A verdade, até considerando até bem melhor, né? Porque em homens, a menor capital em adesão desse tipo de alimentação diária de frutas e hortaliças é São Luís, com 11%. Nas mulheres é Belém, com 17%. E a capital com mais consumo nos homens é Porto Alegre, com 24%. E Florianópolis também, empatado com 24%. Mas entre as mulheres é Florianópolis com 39%. Percentual de homens que despendem, melhor dizendo, 3 ou mais horas do seu tempo livre assistindo a televisão ou usando computador, tablet ou celular, segundo as capitais dos estados. Vai de 58% a 75%. Ou seja, é um consumo grande. Eles consomem muita informação, consomem muito produto de comunicação, né? Ou seja, temos aqui uma importante ação modificável, ou seja, de mostrar a essa população que despende tanto tempo nesses meios que não exigem uma atividade física, que por meio desse acesso de comunicação, de informação, eles sejam informados justamente pela importância de não serem sedentários. Entre as mulheres, a capital com menos desse tipo de consumo é Maceió, 61%, e Rio de Janeiro é a mais midiática, vamos dizer assim, com 74% desse consumo. Nós podemos fazer uma comunicação que faça a diferença em relação ao câncer. Aqui temos as estimativas do INCA para 2020 a 2022 por sexo, né? Excetuando, está excluindo aqui o câncer de pele no melanoma. Então, os cânceres em homens, o mais comum é o de próstata, com 66, quase 66 mil, né? 65.840 casos novos a cada ano, quase um terço, 29%, né? 13 em cada 10 casos praticamente de câncer em homens acontece na próstata. E nas mulheres é o câncer de mama, com 66.280, também quase 30%, ou seja, quase 3 entre 10 casos de câncer de mama nas mulheres acontecem na mama. E aqui vejam que os mais comuns nos homens, que é próstata, cólon e reto, câncer de pulmão, e nas mulheres, que é mama feminina, colo retal, que é cólon e reto, né? Cólon é intestino grosso, e também colo do útero, nós temos como, ao levar informação de qualidade, fazer a diferença na redução desses casos e, consequentemente, a redução de mortalidade. Em câncer de próstata, tem a recomendação, né, de você fazer o exame prostático, né, o exame de PSA, que é o exame de sangue, e também o toque retal. No câncer colo retal, que é o câncer de cólon, intestino grosso e reto, nós temos a colonoscopia, que é um exame fundamental não só para você fazer o diagnóstico precoce, mas a colonoscopia ela é importante para que você retire lesões que são pré-malignas, que ainda não são câncer, que são pólipos que estão presos ali na parede do intestino, que você retira essa lesão antes que ela venha a ser um câncer, ou seja, faz uma prevenção até mesmo primária do câncer. Então, é importante a adesão a esse exame, a colonoscopia, e tem dados, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, feitos a partir de levantamento nos dados do DataSUS, que na pandemia, 148 mil colonoscopias deixaram de ser feitas no Brasil, no SUS.
durante os anos de 2020, 2021 e também até junho deste ano de 2022. O câncer de mama, você tem, logicamente, a importância do reconhecimento do próprio corpo, né, de você fazer a sua autoavaliação, né, o movimento ali nas mamas para encontrar um possível caroço, uma alteração, principalmente numa idade que ainda não tem a recomendação de mamografia. A mamografia, segundo o Ministério da Saúde, é recomendada para as mulheres sem sintomas e sem história pessoal, familiar de câncer, para ser a partir dos 50 anos, com repetição a cada 2 anos, mas as sociedades médicas, como a Sociedade Brasileira de Mastologia, recomenda a mamografia a partir dos 40 anos. Né? Há esse impasse em relação à recomendação no SUS. Mas as evidências científicas mostram que se você fizer mamografia dos 40 aos 50 anos, principalmente dos 45 aos 50 anos, você de fato encontra lesões muito significativas, muito importantes, em fase bem inicial, que essa descoberta inicial impacta positivamente na redução de mortalidade por câncer de mama. Então, você incentivar também a realização de mamografias, também você ajuda a reduzir o câncer mais comum das mulheres. Assim como o colo retal, né, já foi dito em relação aos homens, e o câncer de colo do útero simplesmente é uma doença que poderia ser erradicada, poderia deixar de existir caso tivéssemos um programa bem estabelecido de oferta de exame de Papa Nicolau e se tivéssemos uma cobertura próximo de 90%, 100% da vacina contra HPV de meninas e meninos. Uma vacina que, inclusive, está disponível no SUS, mas que a adesão nas mulheres é baixa e nos homens mais baixa ainda. Né? Infelizmente, nós temos o câncer de colo do útero como o tumor ginecológico mais comum e o terceiro tipo de câncer mais comum ainda nas mulheres. Países que bem estruturaram esse programa de rastreamento, prevenção do câncer de colo do útero, como Austrália e Canadá, praticamente conseguiram, de fato, acabar com os casos. Assim, são mínimos os casos de câncer de colo do útero nesses 2 países que implantaram muito bem esses programas. E, como foi dito também, temos muita informação para passar sobre hábitos de vida saudáveis, né, para essa população, para reduzir a carga global de câncer, pois de todos os casos de câncer, mais ou menos 10%, ou seja, 1 em cada 10 casos, tem um componente hereditário importante. Né? Ou seja, todo câncer é genético, mas apenas 1 a 10%, a cada 10 casos, ou seja, 10% mais ou menos, são de casos em que a pessoa herdou uma mutação genética de alguém da família. Né? Em 90% dos casos, a questão está ambiental, ou seja, é a nossa interação com o meio ambiente, com os fatores de risco, que vão interferir nessa carga global de câncer. Então, temos muita informação para passar para a população, para a gente combater o câncer. E temos aqui exemplos para a gente encerrar do quanto a comunicação é importante para você reduzir a carga global de doenças. Né? Nós temos aqui exemplo do tabagismo. O Brasil é um exemplo mundialmente reconhecido por suas leis antitabagistas, não só por essas imagens alarmantes aí nas caixas de cigarro, mas a taxação de imposto também do cigarro, também a proibição de fumo em lugares fechados, os alertas associados ao fumo passivo, ao fumo de terceira mão também, e também outras campanhas, né, que nós temos relacionadas a diferentes doenças, que uma forma de você coordenar a comunicação é você trabalhar com datas comemorativas, efemérides, né, de acordo com cada mês, né, e isso pode ser associado também com saúde mental, né, lembrando que você, agente comunitário de saúde, você, agente de combate às anemias, você não está sozinho, você cuida das pessoas, mas é importante que você também cuide da sua própria saúde, né? E temos aí o Setembro Amarelo,
e que esse Setembro Amarelo se torne um ano todo, todos os anos, para que a gente tenha essa preocupação com qualidade de vida, com a saúde mental, porque precisamos estar bem para poder cuidar do próximo. Você será um agente transformador da saúde da população se você primeiro for um agente de transformação da sua própria saúde, primeiramente. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.